Bom dia a todos que nesse momento estão conectados. É um grande prazer para nós aqui da Regional de Sorocaba recebê-los todos nesse evento de hoje. E nossa tarefa hoje será um ciclo de palestras que começa com a gestão condominial em Sorocaba. Trataremos um tema muito importante e de muito interesse aos síndicos e gestores condominiais, que é a responsabilidade do condomínio na violência doméstica. Agradecemos o apoio institucional da ELO, que é a Associação das Empresas do Loteamento e Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Agradecemos também a presença de todos, em especial a nossa palestrante, doutora Vanessa Toledo, e do nosso querido amigo do Secov, nosso debatedor, doutor Jacques Buchaski. Então, esta webinar estará sendo gravada e será publicada em 15 de agosto no canal do Secov do YouTube. E quero que vocês aproveitem e usem o nosso chat para o envio das suas perguntas, que no final dessa apresentação nós estaremos respondendo. Aquelas que não forem possíveis, com certeza a doutora Vanessa estará disponível para poder, assim, enviar a vocês as suas respostas. E agora eu passo a apresentação da nossa ilustre palestrante, doutora Vanessa Toledo. Ela é doutoranda em Educação, mestre de Direitos Humanos, pós-graduada em Direito Tributário e Empresarial, é formada em Direito, é mediadora judicial, habilitada pelo TJ São Paulo e docente universitária da Unifiel, advogada especializada e atuante há mais de 25 anos nas áreas de direito condominial e empresarial. Membro também da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo. Também nossa querida Vanessa é docente em cursos de formação de síndico profissional. Então, creio que vocês terão uma brilhante palestra e está com vocês, a partir deste momento, a doutora Vanessa. E o doutor Jacques. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É um prazer, Cleusa, estar aqui hoje e poder falar para um público tão seleto, né? Estar com você é um privilégio, acompanho há anos o trabalho da Cleusa no Secov. Dr. Jacques, é um prazer também estar aqui. Peço licença para falar hoje aos síndicos, aos administradores, aos gestores, e também falar com as vítimas que eventualmente estejam aqui entre nós. É um tema de muita relevância, é um tema sensível, que a gente ainda tem um pouquinho de resistência na nossa sociedade para abordar, mas é um tema necessário. E eu me sinto privilegiada porque a minha bandeira é a bandeira da paz, eu me considero como uma missão falar sobre a paz, e como não falar de paz se a gente não abordar a violência. A violência, ela é causada pelos conflitos. E que mundo que nós temos hoje, né, de conflitos, onde a violência e os conflitos começam dentro das casas, dos condomínios, e aí estão nesse nível, como a gente tem visto hoje em dia, as relações, tem aí na sociedade os níveis altos de violência. Então, como não ser uma defensora da paz se a gente não abordar
a violência. E nós estamos na semana, né, de aniversário da Lei Maria da Penha, que é uma conquista na nossa sociedade, e outras leis, tanto federais quanto estaduais, que foram aprovadas e que exigem uma postura dos gestores. Então, não adianta nós só empoderarmos, fazendo um trabalho de empoderamento, a sociedade trabalhar com empoderamento feminino, nós falamos de violência na escola, se a gente não abordar a violência dentro das casas e dentro dos condomínios. Então, é uma honra poder estar aqui. Eu vou começar a apresentação. Cleusa, está disponível? Já posso começar? Doutor Jacques, a apresentação aparece para todos. Acho que sim, né? Pessoal, dá ok aqui para mim no chat, se vocês estão tendo acesso. Não? Então, vamos lá. Esta apresentação, ela aparece para todos? Não, professora, ainda não está aparecendo para a gente aqui. Não? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Share screen, achei, pronto. Certo? Ok, então vamos lá. Como que nós vamos abordar, né, o tema violência doméstica nos condomínios, se a gente tem como referência hoje que a violência é só aquela violência física, né, e ela não é somente a violência física. Quando que o síndico tem que agir, o administrador de condomínio tem que agir, os próprios moradores, os funcionários, a portaria, a segurança, se não souber identificar, né, o que é a violência. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês o que é a violência, tá? E o papel, os dados, alguns dados estatísticos que eu vou trazer para vocês, e também o papel dos gestores deste condomínio diante dessas situações de violência. Violência, para a legislação em vigor no nosso país, né, que a base é o Código Penal, mas a proteção jurídica, ela começa na Constituição Federal, com direito à família, e que a sociedade brasileira trabalhe pelo fim da violência, para abdicar a violência. Nós somos, inclusive, signatários de acordos internacionais, né, na ONU. Nós temos aí uma Agenda 2030 da ONU, que é trabalhar pela paz, pela instituição da cultura da paz no nosso país. O Brasil tem essa meta, e a Lei Maria da Penha, ela traz algumas alterações às leis federais, justamente para cumprir essa agenda do governo federal, do nosso país e da sociedade em geral, que são os países signatários dessa Agenda 2030 da ONU. Então, abrange educação, abrange a convivência nos lares, as famílias, e, é claro, os relacionamentos pessoais, né? A violência, pelo nosso Código Penal, é toda a ação, tá, que vai prejudicar não só a integridade física, mas também a integridade psicológica, a liberdade, o direito de ir e vir, inclusive daquela pessoa se desenvolver. Então, violência, de um modo geral, ela vai abarcar todo tipo de vítima, né? Homens, mulheres, qualquer pessoa, independente da sua identidade de gênero, netos, avós, idosos, qualquer tipo de relacionamento, a violência vai abarcar. A Lei Maria da Penha, em específico, ela não se restringe às relações amorosas, né? Quando a gente fala sobre violência, feminicídio, violência doméstica, vem já na imagem algumas cenas que a gente vê na televisão, né? Como aquela advogada que o condomínio apareceu nas cenas no elevador, né, o cônjuge levando ela pelo cabelo, e aí depois ela é jogada, ou ela pula da janela. A gente tem essa memória fotográfica de que violência é uma violência de agressão física, mas não é. Tá? E ela não é somente a esposa, ela é a qualquer gênero que se considere feminino. Então, independentemente da escolha, todo aquele ser, seja ele
de qualquer gênero dentro, né, da categoria LGBT+, enfim, é que se considere um ser feminino e a Lei Maria da Penha protege. Tá? E não é só num relacionamento afetivo, nós estamos falando de pais com seus filhos homoafetivos, homossexuais, nós estamos falando de netos com relação às avós, às tias, qualquer pessoa que more, que tenha residência ou tenha uma convivência, independentemente do parentesco, não precisa ser marido, mulher, união estável, não precisa ser filho, avô, pode ser pessoas que morem juntos, duas mulheres, duas amigas, ou na relação de trabalho, uma chefe com a sua funcionária. Então, independente de ser um condomínio residencial ou um condomínio comercial, havendo relação de duas pessoas que se consideram como femininas, essas pessoas estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Isso é muito importante que os gestores, os moradores, as vítimas, que elas saibam que elas também são vítimas e podem ser vítimas da Lei Maria da Penha. O que é violência doméstica? Em sentido amplo, nós estamos falando daqueles crimes que estão previstos no Código Penal, como maus tratos, difamação, crime sexual, né, maus tratos físicos, psíquicos, financeiros, enfim, qualquer violência que ela atinja, não só fisicamente, mas psicologicamente, a vítima é um crime de violência doméstica. Então, nós temos os crimes do Código Penal e temos aqueles crimes em sentido estrito, que são aqueles que vão, não só ocorrem dentro de casa, mas que alcançam a vida privada. Então, intimidade, privacidade, o cônjuge que cria, ou o namorado, união estável, não importa este autor do crime agora, ou autora também, porque uma mulher pode também ser autora da Lei Maria da Penha, ela também pode estar sujeita a isso. Ela, ao atingir a privacidade, a intimidade, ao colocar fotos na internet, num grupo de WhatsApp, difamar, caluniar, fazer chantagens, né, com relação a alimentos, chantagem financeiras, proibição de ir em assembleia, proibição de usar biquíni na piscina, enfim, nós temos aí um mundo de possibilidades. Elas são consideradas violência doméstica. E aí, como eu disse para vocês, a lei traz vários tipos de violência. Ela diz que violência física é bater, espancar, empurrar, mutilar, torturar, toda essa infinidade de verbos que a gente pode imaginar dentro de um relacionamento de trabalho, um relacionamento entre duas pessoas amoroso, relação amigável, de amizade, não importa, independe do grau de parentesco. Nós vamos ter não só violência física, não só aquela situação em que a mulher sai sangrando, puxa cabelo, apanhou, que a gente vê nos noticiários, né? Não é só essa violência, nós temos vários outros tipos. Por exemplo, violência sexual, forçar relações sexuais, quando a mulher não consente a ter relações sexuais, fazer até a mulher olhar, ou a criança, porque criança também é vítima de violência doméstica, haver imagens pornográficas, obrigar a fazer perto de outras mulheres atos sexuais, não importa. Qualquer atitude que ela se sinta violada na sua intimidade sexual também é considerado violência. Violência patrimonial. Síndico, gestor, né? A gente tem muitos síndicos aqui da área comercial, mulheres empresárias, mulheres que estão abrindo negócios, em que chega o ex-companheiro, um namorado, ou até um cliente, que chega no condomínio difamando, ou que
aborda aquele estabelecimento comercial de forma mais agressiva, dizendo que não vai pagar, que aquela pessoa não tem capacidade profissional para atuar, né, que retenha objetos daquele estabelecimento comercial onde a mulher é empreendedora ou ela trabalha, ou dentro de um ambiente de trabalho onde você, vítima, não consiga desenvolver o seu trabalho por chantagem com relação a não pagar o seu salário, o síndico, o gestor, ele tem que estar atento a esses verbos, estar atento, porque ele precisa entender que violência física e violência doméstica não é só aqueles atos com faca, com canivete, com agressões físicas. Todos esses agires, essas ações previstas na lei, configuram a Lei Maria da Penha. A violência moral também é um outro tipo de violência, humilhar, fazer comentários, né, acusar a mulher de cometer crimes. Depois nós vamos entrar nos casos, mas eu tive um caso de um condomínio que foi à assembleia, porque os vizinhos queriam multar um casal que viviam brigando, levaram à assembleia, deram direito de defesa desse casal no meio da assembleia, e depois o condomínio teve um prejuízo gigante de danos morais. Porque o condomínio cometeu violência moral contra aquele casal, contra aquela mulher que estava sofrendo uma violência. Então, não só o autor foi o seu cônjuge, o condomínio também agiu com violência moral. Constrangeu a vítima. Colocar a polícia, às vezes, na frente da casa de um casal que está em discussão é constrangimento, traz danos morais. O condomínio e o síndico podem responder como autores de violência doméstica, apesar de estar olha só, isso pode acontecer não só no condomínio residencial, mas num condomínio também comercial, no ambiente de trabalho daquela mulher. E chegamos agora a uma violência nova, que foi incluída aí pela lei federal, que está aí no vídeo de vocês, e ela trouxe uma inovação e trouxe um plus de uma nova violência, chamada violência psicológica. E essa violência psicológica traz 7 tipos penais, né? Ameaçar, constranger, humilhar, depreciar, rebaixar, isolar. Também tive um caso num outro condomínio, onde um condômino mantinha a sua filha com autismo trancada, com redes de proteção na casa, trancada com chaves para os vizinhos, de tanta reclamação de barulho por causa daquela criança. E aí chamaram o conselho tutelar, porque estava tendo uma violência doméstica, eles acreditavam que aquele tutor, aquele pai, estava, né, causando abusos sexuais na menina, e ele, com medo de reclamações, de ser expulso do condomínio, não tinha para onde ir com aquela criança, porque a mãe havia falecido, ele mantinha ela em cárcere privado, para protegê-la. E quem acabou sendo condenado foi o condomínio. Porque o condomínio constrangeu o síndico com as multas, com as advertências diversas, ele constrangeu o direito de ir e vir daquele pai e dos vizinhos entenderem a real situação. Ele foi exposto, ele quase foi no processo em que era para expulsar ele do condomínio, como condômino contumaz, né, antissocial, por várias reclamações de barulho. O síndico chamou a assembleia, nós conseguimos esclarecer no direito de defesa na assembleia que o condomínio estava coagindo aquela criança a ficar em cárcere privado e o pai a cometer uma violência doméstica. Então, é uma situação muito delicada a violência psicológica, porque muitas vezes o próprio gestor do condomínio e os moradores, você que não é síndico, que não é vítima, mas mora em condomínio ou trabalha num condomínio, entenda que a sua ação também pode te tornar um autor de um crime de violência psicológica, que é respaldado pela Lei Maria da Penha. Então, cada situação é muito importante, nesse caso, ter pessoas que aconselhem e avalizem
e avaliem, mediadores de conflito, que vocês procurem assessoria jurídica, procurem órgãos como o Secov, para buscar aconselhamento antes de tomar alguma providência. Vejam só, chantagear, ridicularizar, limitar o direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica. E aí uma palavra muito importante, perseguição contumaz. E aqui eu incluo a classe LGBT+. Cuidado, gestores, como vocês tratam, né, as questões dentro dos seus condomínios. Quanto mais elucidar, quanto mais inserir toda a classe de idosos, de mães, de gestoras, empreendedoras, quanto mais vocês trouxerem à tona o assunto dentro do condomínio de vocês, a importância para não retirar a autodeterminação daquele ser de conviver em condomínio, né? Para que algumas ações como notificação de barulho, notificação, não torne uma perseguição contumaz. Porque notificar de forma abusiva, constranger aquela pessoa a conviver na piscina. Eu já tive também situações em que famílias em piscinas coletivas não queriam que casais homoafetivos frequentassem a piscina junto com seus filhos. Cuidado, para isso não virar uma prática, um costume que está limitando o direito de ir e vir, que está autodeterminando que só, né, determinados tipos de pessoas frequentem os ambientes das áreas comuns. Isto é violência psicológica. E todos os condôminos que assinaram ali a reclamação no caderno, no livro de ocorrência, podem responder por violência psicológica. Olha como a lei abrange muito mais do que uma ferida no rosto, né? Uma situação de agressiva. E veja, síndicos, gestores, os autores, todos eles, inclusive os condôminos, ser condenados por violência psicológica pela Lei Maria da Penha, estão sujeitos à pena de reclusão de 6 a 2 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave, porque no caso em que houver o juiz, ele vai remeter à vara criminal, mesmo que, e vai observar e pedir o Ministério Público, vão pedir as provas, se não é um feminicídio, se não é um constrangimento ilegal, se não é um cárcere privado. Então, a pena aqui é para cometer a violência, esses tipos de violência, mas podem ser agregados outras penas se somarem, se configurar outros tipos penais. E aqui eu vou tarjei em amarelo, que eu gostaria que deixasse isso bem claro. A omissão. Aquele que sabe, que tem consciência que um desses tipos de violência está sendo cometido e que não faz nada, é também autor da Lei Maria da Penha. Então, também está sujeito o gestor do condomínio, a administradora de condomínio, a todo. E aí, quando a lei fala síndico, ela fala ou gestores. Então, gestores são todos aqueles que trabalham na gestão. Um conselho consultivo que fala, vamos botar multa, vamos declarar antissocial. Eles também estão sujeitos às penalidades por se omitir ou se exceder dentro dessas configurações de violência. Porque se omitir é considerado a prática de violência, da violência doméstica. Aquele caso da advogada que aconteceu, que nós vimos, que veio, repercutiu muito, que o controlador de acesso estava vendo nas cenas, né, das imagens, nas garagens, no elevador, a forma como que aquela mulher estava sendo tratada, e não fez nada, foi considerado omissão do síndico, da gestão. Foram condenados. Então, não é só aquele que causou, aquele que vê, né? Aquele que tem acesso a essa violência, que mora do lado, que está escutando,
O síndico que ouve relatos e se mantém omisso é também um autor da Lei Maria da Penha, do crime de violência doméstica. E aqui eu trouxe para vocês aqueles que são considerados autores pela lei. Então, não são só companheiros, namorados, mas todo aquele que vive ou convive na mesma casa que a mulher. E aí você diz assim, e os condomínios comerciais? Sim, no ambiente de trabalho também é considerado um local de desenvolvimento humano. Então, também nas empresas, onde o síndico de empreendimentos, gestores de condomínios comerciais devem pôr a atenção às reclamações, aos barulhos. Claro, gente, vamos lá. A intenção da lei não é que o síndico e o gestor virem um detetive. Não é virar um detetive, não é virar um investigador de polícia, né? Não é chamar as pessoas e ele querer mediar a situação pessoalmente, interferir na situação, né? Aquele ditado marido, né? Entre marido e mulher não se mete a colher, né? Ele não é tão benéfico assim. Muitas vezes não agir é se omitir, né? Mas saber como. E aí aqui eu deixo a dica para vocês. Mediador de conflitos. O Sejusc, contar com o Sejusc, contar com centros de mediação. Eu sei que o Secov tem vários centros de mediação. Busca a sua administradora, busca um mediador, um gestor, um gerente condominial que possa chamar essas pessoas com privacidade e não entrar, querer resolver o problema, mas passar que está havendo uma situação de risco e que está colocando também o gestor em risco e está colocando também o condomínio em risco. Porque o risco não é só do autor, o risco é daquele que se omite também. Então, veja, não importa, se eu hoje morar com uma amiga, eu estou sujeita, morando com ela, a praticar violência. Ou ela comigo, ou eu com ela. Não é só o marido e a mulher. Não se restringe a relações amorosas. Pais, quando vou dar bronca no meu filho, eu tenho que ter consciência, na minha filha, né, se eu tivesse filha no caso, de que, dependendo daquela bronca, tem um limite pela lei, que aquela criança está protegida pela Lei Maria da Penha. Também. Não é só a esposa, não é só, né, a filha está protegida. O filho que se considera filha, né, os casos onde a gente tem hoje homofobia dentro de casa, é também protegido pela Lei Maria da Penha. Pessoas que moram, frequentam, partilham do mesmo teto, seja teto residencial ou teto comercial, estão protegidas. E aí que eu trago para vocês os dados, aí uns dados oficiais, que houve né, será que nós estávamos até conversando antes de começar a live, houve um aumento, ou sempre houve essas ações, e somente agora, com a conscientização, é que nós estamos vendo a real situação, né? Uma em cada mulher sofre ou já sofreu uma violência doméstica, seja ela uma criança, seja ela um idoso, seja ela companheira, filha, prima, sobrinha, aqui não importa, né? E aí a gente tem até um reconhecimento, 66% das mulheres que foram estimuladas a responder admitem que já sofreram, e 55% dos homens que foram estimulados, e aqui essa pesquisa foi para homens, hein? Porque também existem as mulheres que são autoras desses crimes, né? Por vezes a mulher, ela age como vítima, ela está como vítima na relação, mas ela também pode ser autora. Por exemplo, eu como mãe. Tá? E o assustador é que 66% das mulheres admitem que já sofreram algum tipo de violência ou algum tipo de controle do seu parceiro ou parceira. Nós temos aí dados de 2021 e agora 2022 também. A Cleusa vai falar um pouquinho depois com vocês, os índices, né? Cleusa, você estava comentando
O Brasil, se você quiser tirar o microfone, o dado que você trouxe. O Brasil, ele ocupa o 5º lugar entre os países mais violentos do mundo, no que se refere à violência doméstica, doutora. E, de acordo com o mais recente levantamento do mapa aí da violência, em média, 3 mulheres são assassinadas por dia. É triste, né? É um dado triste. Mas nós estávamos até conversando, né, Cleusa? Será que sempre foi assim e agora está vindo à tona? Será que não era pior e agora nós estamos começando a melhorar porque tem lei, né? Exato. É possível, né, doutora? É possível. E é isso aí. Eu acho que tem aqui algumas perguntas, vou esperar a senhora terminar e Tá. daí a gente já vai perguntar. Estou quase no final, tá? E aí eu vou falar agora com os moradores, com os funcionários, né? Você que trabalha numa administradora e toma conta de um condomínio, você que trabalha na segurança, você que é conselheiro consultivo, que participa das decisões, né, sobre as infrações que ocorrem dentro do condomínio, você que é síndico, e você que pode ser vítima também, ou pode ser autora, está cometendo algum tipo de violência dentro da sua casa como mulher, né, e homem, e não percebeu ainda. Né? Houve um aumento na pandemia, houve 88% dos casos que nós tivemos na pandemia são de companheiros. Ainda estamos, ou a gente não sabe se ainda estamos, ou sempre fomos e agora está à tona, né? Mas os companheiros e ex-companheiros lideram as estatísticas como autores. E aí os gestores falam, doutora, tudo bem, você trouxe isso tudo, meu Deus, porque a doutora, eu sempre, né, eu venho com medo, né, agora, que medo de ser síndico, e aí agora o que eu faço? Mas isso é gravíssimo, como agir? Né? Tem limites. Né? O síndico, ele não fez concurso para ser delegado, ele não fez concurso para ser investigador da Polícia Civil, não é juiz, e a função dele como um mediador relativo, porque o síndico na relação condominial de gestão, ele é sempre parte, ele é representante do condomínio. Então, entre condôminos ele pode ser um mediador, mas ele sempre vai pender e deve pender para a defesa daquele mandato que ele está cumprindo. E ele foi eleito para aquilo. Porque pode ser que nesta relação entre particulares o condomínio vire autor. Então, como não virar, né, um autor? Como não ser omisso? A lei obriga síndico, gestor, administrador, que o condomínio coloque placas internas e traga amplo conhecimento da lei 17.406 de 2021. Então, é obrigação colocar placas, cartazes, comunicados, tratar do assunto de forma de comunicação, elucidar. Por isso, eu vou até deixar depois esses slides disponíveis para vocês terem os verbos, né? Por isso que eu quis ressaltar os verbos no começo. Para você, quando vier uma comunicação de infração, você passar uma peneira se aquela comunicação de infração não é realmente uma infração penal da Lei Maria da Penha. Ou se é um conflito que pode ser resolvido com uma mediação. Isso, a peneira, o síndico, quando vier o conflito, ele precisa passar essa peneira, mas antes de vir o conflito, gente, antes de vir a violência, vem o conflito. Este conflito vai existir nas relações humanas eternamente, porque o ser humano é um ser conflituoso, não é perfeito. A questão é como lidar com este conflito para que ele não vire uma violência. Então, quando chegar o conflito na mão do síndico, pode te pegar de surpresa. Então, por que não levar a informação primeiro do que é a Lei Maria da Penha, do que é uma violência psicológica nos elevadores, naquelas televisões, né, que tem hoje de comunicação visual dentro dos elevadores dos empreendimentos? Por que não mandar comunicados? Por que não levar aquele casal, duas pessoas, ao Sejusc? O Sejusc é um órgão de centro de mediação e conciliação da justiça, que é um passo antes do processo.
Então, antes da denúncia, antes da violência, o síndico convida, ele vai até o Sejusc, dá o nome do autor e da vítima em sigilo e pede para que aquele casal seja chamado para uma conciliação criminal, na esfera criminal, não na esfera civil, na esfera criminal, dizendo, olha, não estou sendo omisso, chame eles para conversar, porque eu, como síndico, a minha alçada, ela é limitada. E aí você vai demonstrar que você mandou cartazes, que você elucidou, que você cumpriu a lei, e que se houver daquele conflito virar uma violência, você, gestor, agiu para manter a paz daquele local e para o convívio pacífico dos condôminos. Então, primeira coisa, cumpra a lei. O que eu tenho, doutora, que cumprir agora? Agora, cartazes, placas, comunicados e trazer para esta comunidade todo aquele tipo de violência que configura uma violência doméstica. Doutora, preciso criar um regimento interno? Não, a lei já faz isso. Você não precisa alterar regimento, não precisa alterar, muito menos alterar multas, criar antissocialidade. Você não precisa entrar na esfera da lei. A lei foi clara no papel do gestor. Ele tem que trabalhar internamente. Já trouxe um caso para vocês. Jamais coloquem em pauta de assembleia brigas de casais. Mesmo que você dê o direito de defesa. Relações íntimas são íntimas. São privativas. Aquilo que eu falei para vocês de levar a assembleia e querer declarar antissocialidade, expulsar um casal que briga muito, é um excesso de poder dos condôminos, é excesso de poder do condomínio. Então, não façam isso, nem com direito de defesa. Tá? O sigilo é importantíssimo, e a lei é clara. Você, síndico, no máximo, você pode comunicar às autoridades policiais. Então, primeiro, você trabalha com os cartazes e as placas. Depois, você trabalha preventivamente para aquele conflito não virar violência. E, paralelamente às reclamações que estiver tendo, a única coisa que você pode fazer é notificar por barulho excessivo. O único tipo que o síndico pode agir é administrativo. É barulho excessivo. Agora, diante de uma situação como aquela que você está vendo em câmeras, né? Porque nós sabemos, né, Cleusa, que, doutor Jacques, que você tem tudo aquilo que o condomínio olha, tudo aquilo que o condomínio observa, ele se torna responsável pela guarda. Se eu olhar bicicletas, meu controlador de acesso fica olhando na garagem bicicletas, o condomínio é responsável pela guarda das bicicletas. Se ele ficar olhando o elevador, o que acontece no elevador, no caminho da garagem, se aquela atitude que ele perceber na área comum, na piscina, de um pai com uma filha, ou com cuidador com um idoso, tomando solzinho, e leva um tapa, né? Dá um tapa no idoso, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Um beliscão, isso é violência doméstica. O que eu faço? Se você estiver diante do fato, autoridade policial. 24 horas a acionar a polícia. Uma delegacia da mulher. Ou, de forma anônima, Disque 180. Se for menor envolvido, conselho tutelar. Registre a sua ida no conselho tutelar. E diga, não sei o que está acontecendo. Não sei, não estou acusando. Estou aqui como representante da comunidade, daquela coletividade, porque eles me deram autoridade para isso, com uma eleição, para comunicar um barulho excessivo, para comunicar conflitos em que eu não é da minha esfera, mas tem menores. Se for idosos, ó, Disque 100, que é o canal da denúncia dos direitos humanos. Então, tem o que fazer? Tem. Tá? Tem que informar diante do fato, se aquilo estiver acontecendo, é 24 horas. Agora, tem as ações anteriores.
Porque existe agora também uma lei estadual do Estado de São Paulo, que obriga esta comunicação. O condomínio está sujeito a multa de 5 a 10 salários referências, mínimos da referência do Estado de São Paulo. Então, o condomínio está sujeito à multa, o síndico pode ser destituído por má gestão. O condomínio pode sofrer um processo criminal. Então, vejam, as consequências, elas existem, elas já estão determinadas na lei. Tá? Em último caso, a autoridade policial. Está acontecendo a briga, tem menor gritando, tem alguém pedindo socorro, polícia urgente, o máximo, interfonar, registre que está interfonando. Alguém filma, você, o segurança, que está, ponha no livro de ocorrência da portaria, que ligaram, falaram com o atendente tal, no dia tal. Gravem a ligação em viva voz e demonstrem que vocês tomaram as providências cabíveis. Agora, bater na casa, ir lá, não, eu vou lá ver o que está acontecendo, eu conheço. Somente se, por exemplo, ouviu tiro, se realmente tem a constatação de que está acontecendo ali uma violência, aí, o máximo, interfonar e ir com 2 testemunhas do seu lado, bater na porta e averiguar se estão precisando de alguma coisa. Porque o barulho está excessivo. A palavra é barulho excessivo. Tá tudo bem? Com 2 testemunhas, sempre. Não, tá tudo bem, aquilo já vai trazer uma inibição, agora você não pode entrar. A única coisa que o síndico, o gestor e os seguranças podem fazer é prestar socorro. E socorro é chamar a polícia e socorrer alguém que esteja ferido ali na hora, que precise de ajuda, chamar a ambulância, SAMU, porque senão vai responder por omissão, por preservação à vida, que foi o que aconteceu naquele condomínio, no caso daquela advogada. Tá? Então, penalidades, no máximo, em caso de discussões acaloradas, notificação por excesso de barulho. Doutora, eu sei que tem um casal que se separou, eu sei que tem aqui alguém que é agressor, que vem aqui brigar o tempo inteiro lá na sala comercial tal, ou vai na casa da condômina brigar. Deixo ele entrar ou não deixo ele entrar no condomínio? Você, gestor, não é policial. Você, controlador de acesso, também não. O que você pode fazer é, se a vítima chegar para você e falar, não quero que o meu ex-cônjuge ou que o meu cônjuge entre mais aqui, você vai pedir a medida protetiva. Cabe a ela pedir na delegacia, ajuda a defensoria, ou o delegado abre uma denúncia para o Ministério Público, pedir a abertura da abertura de inquérito para ver a existência de uma possível preemente possibilidade de uma violência acontecer, e é possível, a lei traz para você, que é vítima, medidas protetivas de urgência. Com essa medida protetiva de urgência, que hoje tem prioridade nas varas, seja para o seu pai que é idoso, sua mãe que é idosa, para qualquer pessoa que esteja prestes a sofrer uma violência doméstica, pedir essa medida protetiva de afastamento. Aí sim, o gestor, o síndico e o segurança poderão barrar a entrada no condomínio. Tá? Agora, não tem, o que você vai fazer? Você, não tem, doutora, não tem. Você, síndico, vai registrar, mandar uma comunicação, a administradora de condomínio vai mandar uma comunicação expressa dizendo: fomos informados, é privativo, é sigiloso. Você vai mandar que a gestão foi informada de de uma possível ou latente violência e solicitação de proibição de acesso, mas que sem a medida protetiva, o condomínio não pode proibir a entrada da pessoa lá, nem na área comum, nem o carro na garagem. E solicita que ela procure as autoridades. Ou se ela, por escrito, der uma procuração
para o síndico, uma procuração para o condomínio vai atrás dessa denúncia por ela, mas como procuradora. Então, você que é vítima, ou você que é gestor e está vendo uma situação latente, você precisa, pelo menos, orientar e registrar que orientou a vítima a buscar ajuda, a buscar as medidas protetivas. Então, oriente, registre, tenha um registro só de barulhos excessivos. Há alguma reclamação de barulho excessivo numa unidade do seu condomínio? Ou o segurança, o zelador, está reclamando, falando que muita gente reclamando para ele, preste atenção, gestor, administradora, porque a administradora, se o síndico comunica a administradora é coautora por omissão. Então, é muito importante, tá? Não tome ações proibitivas, recomende. Último caso, vá até o Sejusc criminal, você, síndico, administrador, e fale, tenho aqui reclamações de moradores, o síndico está omisso, você que é administrador de condomínio, os gestores estão se omitindo, a vítima não está buscando ajuda, e pode estar havendo aí um risco de um crime ser cometido no meu condomínio. Você está demonstrando e registrando a sua boa-fé. Então, não saia sendo xerife, batendo na porta, tirando satisfação, tá? Busquem os órgãos que existem para isso. Se não responder, se não ajudar, responde tanto pela omissão de socorro, que está no Código Penal, como pela omissão da Lei Maria da Penha. Então, pode responder como autor o síndico, as administradoras, os moradores. Morador também. Locatários, possuidores e proprietários. Então, não só aquele que está na escritura, mas aquele que alugou. Eu, por exemplo, moro aqui de locação. Se eu ver escutar alguma coisa, é dever meu também tomar uma atitude como moradora, para não responder como omissão de socorro, nem como autora do crime em que o autor está com qualquer tipo de violência, qualquer tipo daquelas violências. Os funcionários também. Então, a portaria foi avisada, alguém interfonou, ou está de madrugada e o porteiro não atende. E alguém lá na casa, ela conseguiu filmar que ela está ligando, ela está pedindo ajuda, um filho está filmando aquela situação, e a portaria não atendeu o interfone. Então, tomar um pouquinho de cuidado também os donos aí quem trabalha com segurança, tá? Além desses crimes, estão sujeitos à denunciação caluniosa. Então, olha só, não denunciar é crime. E denunciar algo que não foi crime, também é crime. Então, aquele pessoal lá na Assembleia, que recriminou, que levaram para a Assembleia, porque o filho era autista, que estava tendo uma violência sexual, foram lá no Conselho Tutelar, e o pai levou os laudos dos psiquiatras na Assembleia, dizendo dos ataques, das convulsões, médicos prescrevendo remédios. Vocês imaginam o vexame de todo mundo naquela Assembleia, a vergonha coletiva. E aí o pai pediu um boletim de ocorrência por denunciação caluniosa de todos os condôminos presentes na Assembleia. E todos aqueles que reclamaram no livro de ocorrências. E do síndico. Então, vejam só, danos morais, denunciação caluniosa, ou seja, acusar alguém que está fazendo violência e essa pessoa não está, também é crime. E eu trouxe para vocês alguns casos que a gente já tem aí de decisão nos tribunais de justiça. Ainda estamos nos tribunais de justiça a nível de recurso. Danos morais, vizinhos, olha lá, vizinhos condenados. Doutora, você tem 5 minutos, tá? Para depois a gente entrar no debatedor. É a última tela, tá? Temos aí já casos de condenação de danos morais, denunciação caluniosa de gestores, também da Assembleia, dos vizinhos, dizendo, olha, você disse que aqui estava tendo violência doméstica e não está.
Por isso que o síndico e o gestor não podem virar investigadores. Grupo de WhatsApp, redes sociais. Cuidado, né? De novo, cuidado. E aqui também, olha lá, fatos ocorridos no local do trabalho. A empregada doméstica, a faxineira, também é vítima de violência doméstica, mesmo que ela não more lá, que ela só trabalhe. Então, vejam, quanta coisa, Cleusa, doutor Jacques, a gente tem dentro desse tema que daria aqui para a gente falar dias, né? Então, assim, eu procurei embarcar aí para vocês o máximo das possibilidades e deixar frisado que o papel do síndico é muito importante, o papel do gestor é muito importante, dos moradores e da vítima. A vítima, ela precisa ter consciência que ela está sendo vítima, buscar ajuda de terapeutas, de advogados, de mediadores, da polícia, conselho tutelar, não fique parado, né? E se essa vítima for menor, moradores, vendo um idoso, né, uma idosa, vendo crianças sofrerem algum tipo de violência, precisam também denunciar. Não é só o gestor, né? Eu acho que é isso aí. Excelente, doutora. Vou aqui compartilhar com a Andréia Martins, que disse quantas informações preciosas. Realmente foi de bastante aproveitamento. Agora, nós vamos pedir para o doutor Jacques Buchaski, diretor da Legislação de Inquilinato da Vice-Presidência de Gestão Patrimonial e Locação do Secov São Paulo e docente pró-reitor da Universidade do Secov, a brilhantar aí com seus comentários. Temos umas perguntas aí, doutor Jacques, que se o senhor puder nos auxiliar aí. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a Cleusa Berce, não falei ainda, cumprimentar todo mundo que está presente. Adorei também a palestra da Vanessa. Estou conhecendo hoje, mas maravilha, maravilha. Anotei um monte de coisa, Vanessa. Muito interessante, muito, muito interessante. Eu gostaria de ponderar só algumas coisinhas que eu acho, me parecem importantes. Se você pegar, especialmente gente um pouco mais velha, da minha idade, etc., muita gente vai achar que tudo isso que a gente tem falado é mimimi, não é? Você ouve no rádio, inclusive, que isso aí é mimimi. Será que é? Eu acho que não é. Não é. E as estatísticas que a Vanessa trouxe, e depois a Cleusa complementou, mostram que a coisa é muito mais séria do que se fala. Essa que é a verdade. Tá? Eu diria até que existe aí uma cortina em cima dessas situações todas muito grave e muito criminosa até. Outro ponto. A história toda da violência, eu acho que começou a entrar na consciência da sociedade, pelo menos de todo mundo, de quem não vive isso, talvez tenha começado ainda pelo cinema, pela televisão, há muito tempo atrás, quando surgiram os primeiros filmes, né? Eu estava lembrando de um filme que foi precursor disso, talvez, aquele com Michael Douglas e a Demi Moore, que chamava Assédio Sexual. Esse filme tem 30 anos, é um filme muito antigo. E foi a primeira vez que as pessoas viram, até exemplificando algo que a Vanessa contou, que era quem assediava era a mulher, não era o homem. Então, era uma coisa que começou a entrar na cabeça, óbvio, deve ter entrado na cabeça como piada por muito tempo, e aí as coisas vão crescendo e deixando o tal do mimimi de lado, para daí a gente ver a seriedade da história. Eu queria frisar 3 pontos. Primeiro, a Vanessa tocou na violência patrimonial, que é prevista na lei, etc., e ela é um pouco negligenciada, mas ela é negligenciada dos dois lados. De um lado, a gente acha natural, a gente não, né? Acham natural que se cerceie toda a movimentação patrimonial, seja da mulher, seja do idoso. De outro lado, parece que as coisas vão sendo postergadas.
Eu assisti outro dia uma entrevista naquele TED Talks, eu não lembro o nome da entrevistada, e ela contou, são aquelas entrevistas de 18 minutos, ela contou na palestra dela que, quando ela divorciou, ela teve acesso ao dinheiro dela. E a grande liberdade que ela teve não foi o divórcio, foi o acesso ao dinheiro. Gerir o que ela faz, deixa de fazer, compro, não compro, gasto, não gasto, dou, não dou, o que ela quiser. Eu sei que parece uma visão materialista, mas não é materialista. Ao contrário. Eu acho que um estímulo à detenção de poder, ao empoderamento real, em cima da parte patrimonial, por todos os da família, vai ser importante. Então, eu acho muito importante. Com relação e esse patrimônio não dá para a gente saber de fora, né? A gente não sabe de fora como é que é, não dá para saber. Mas eu acho importante esse estímulo. Com relação à circunstância de mulheres e homens convivendo no mercado de trabalho, etc., nós temos toda a questão trabalhista também. Algumas leis só falam do condomínio residencial, esquecem do comercial. Então, pode apanhar no comercial, mas não pode apanhar no residencial, que é um absurdo. Absurdo. Então, tem que ser lembrado. A lei trabalhista lembrou disso. A lei trabalhista lembrou disso. Eu queria tocar também nesse dilema do síndico e do administrador, tá? Já que eu falei de cinema, falar de música também. Tem um rock antigo, que também é trilha, que é o Should I Stay, Should I Go? Né? Eu não sei se eu denuncio, se eu não denuncio, o que eu faço? Tá? É muito difícil, eu não duvido que alguém tenha a receita do bolo. É difícil também para quem está do lado bom da história. Eu, por exemplo, me acho um baita privilegiado. Eu sempre trabalhei em igualdade de condições com homens, mulheres, LGBT, tá tudo, até na procuradoria. Não sei se vocês sabem, o procurador de Estado, eu acho que eu tive mais procuradoras gerais, mulheres, do que homens. Então, era natural essa convivência. Eu sempre obedeci a Cleuda Berce, a minha diretora, então não tem problema nenhum de conviver. Mas eu acho que as pessoas não sabem disso, as pessoas têm que treinar isso. Esse dilema do síndico, denuncio ou não denuncio, o que eu faço da vida? Eu gostei, eu queria até agradecer as lições da Vanessa Toledo, no sentido, olha, chama a polícia, síndico não é polícia. Síndico não é polícia, não fez. Eu gostei que você falou, não fez concurso para a polícia. Né? O síndico só é síndico. Aliás, na palavra síndico, né? Sindicar é averiguar, não é nem coordenar, é averiguar, é saber o que está acontecendo. É isso que ele faz. O resto vai para as pessoas, ele não tem. Ele não tem que fazer muito mais do que isso, mas tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Essa questão do dano moral, quando a gente leva a coisa adiante, ou da denunciação caluniosa, esse sempre foi um drama. Eu lembro quando eu era estagiário, que o meu chefe falava, olha, quando você fizer uma denúncia, alguma coisa na polícia, você não diz que o cara é criminoso, praticou o crime tal. Você fala, olha, os fatos são esses, talvez o crime seja esse, mas será certamente o que Sua Excelência, o delegado, decidir. Não põe não participe da acusação, porque vem a denunciação caluniosa. Eu lembro do meu chefe falando isso. Agora, onde eu queria chegar é o seguinte, eu não acho as leis suficientes. Nós temos a lei de São Paulo, temos uma lei municipal, eu fui buscar, tem lei em João Pessoa, tem lei no Distrito Federal, tem lei numa pancada de cidades e estados brasileiros, mas, basicamente, elas dizem, avisa a polícia. Eu acho que falta, quando ela fala das plaquinhas, eu acho que ela não estava em 2022. Botar plaquinha, tudo bem. Nós temos essa plaquinha no elevador, né? Só entre se o elevador estiver aqui, não fume. Será que a plaquinha adianta alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Eu acho que as leis deveriam ir adiante no sentido de uma pregação, de uma melhoria da vida de todos nós. Esse que é o ponto. Eu acho que não basta uma plaquinha
não alimente os animais, como tem no zoológico, cuidado com a violência, avise. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Eu acho que isso aí, não sei, eu acho até faltou muito, faltou muito. O que eu acredito, e cada vez eu tenho acreditado mais, Vanessa, a gente está se vendo agora, né? Eu estou um pouco cansado, da não efetividade dos nossos meios judiciais, da não efetividade dos nossos meios policiais. Eu acho que todo mundo que trabalha lá trabalha pacas, não estou chamando ninguém de preguiçoso. Eu decidi não ser juiz quando eu vi a pilha de processos que ele tem que resolver. Eu falei, eu não tenho capacidade física para ser juiz, não tenho capacidade física para ser delegado, nada disso. Eu admiro, mas não é suficiente. Por uma razão, por outra, não apura, etc., a coisa não anda. Essa que é a verdade. E eu vi que você é mediadora, eu tenho partido com muita ênfase para essa atividade de mediação. Não sou um mediador, eu sou o cara que fala, prezado cliente, larga de ser burro, vamos chamar um mediador e resolver a sua vida? Eu sou talvez o fornecedor, né? Não sei mediar. Eu acho que é por aí, e é talvez aí que faltou a legislação, é aí que eu acho que entra um trabalho, inclusive nosso, de sindicatos, instituições, escolas, etc. Se a gente ficar esperando o juiz punir, eu não sei nem se não vai prescrever antes o crime. Eu não acho que ele vá... Tudo bem, é importante, mas tem tanta coisa importante, tem tão pouco juiz, tem tão pouca estrutura, tem tanto processo, que a coisa é maluca, né? Não vai andar. Eu acho que a gente devia pregar, e essa é a pregação, esse é o recado, a gente devia pregar a construção, talvez até por estar no sindicato da habitação, né, Cleusa? Viciei. Tá? Nós temos que pregar a construção dessa nova mentalidade. Eu fumava muito, muitos anos, fumava no carro, jogava pituca de cigarro na calçada. Se você perguntar para qualquer cara da minha geração, ele também fez isso. Tá? Ele também sabia regular o motor de Fusca. Qualquer cara da minha geração sabia regular o motor do Fusca. Né? Hoje, a sua geração, Vanessa, não sabe nem o que é Fusca. Quanto mais regular motor do Fusca. Né? Doutor Jacques, só um parêntese. Eu engano muito bem. Eu tirei minha carta com o Fusca. Ué, mas foi do seu avô. Mas eu acho são coisas que mudaram. Eu lembro dos meus filhos me ensinando a não fumar no carro e a não jogar pituca na calçada. Eu tive que aprender, e hoje eu acho um horror quem faz isso. Demorei, aprendi. Eu acho que nós temos que pregar muito fortemente como é que é feio, como é horroroso lidar desse jeito e participar. E você falou 5º lugar no mundo, né, Cleusa? Seu 5º, pô, quase campeão nessa porcaria de atividade, é um horror. E, por fim, eu confio muito nas experiências. Eu vi uma outra experiência e precisa de muita coragem. Eu não sei se eu teria coragem se eu estivesse ali, mas os caminhos da justiça restaurativa. Eu fico imaginando se a gente não deveria incentivar, não dentro do condomínio só, mas na vida, que as pessoas procurassem a justiça restaurativa nos departamentos de mediação, nos departamentos de escola. As pessoas estão aí, as coisas estão funcionando. Se eu puder dar uma dica de podcast, para quem estiver no trânsito, entra num que chama Crime e Castigo. É o nome daquele livro do Dostoiévski. As jornalistas fizeram. É muito duro, não é para... É aquele não assista na frente de crianças, porque é pesado. Mas é muito interessante a coragem da justiça restaurativa, que é perfeitamente cabível nessa nossa situação. Enfim,
Eu queria realçar, síndico não é polícia. 2, síndico tem que avisar. 3, tomar cuidado. A lei de São Paulo, município, manda que o aviso seja feito por um jeito que dê para provar que ele fez. Pô, vamos cair na real. E se for um engano? Se for um engano, não sei. Eu não quero botar meu nominho ali. É difícil, é difícil. É muito complicada essa decisão. Como fazer? Eu acho que isso sim. Os condomínios, especialmente os maiores, podem perfeitamente trazer palestras, psicólogos, advogados. Se desse para a gente fazer uma edição dessa palestra da Vanessa, Cleusa, e passar nos condomínios, disponibilizar nos condomínios, etc., eu acho que seria uma colaboração marcante, brilhante e importante e definindo um caminho muito sério. Eu acho que é por aí que eu vejo. Então, tentar levar todo mundo para umas mediações, sair da ignorância. A ignorância é que mata. A ignorância mata. Sair da ignorância, mostrar o ato ilícito que está sendo feito, mais do que ilícito, execrável socialmente. Ninguém quer andar com espancador, ninguém quer andar com espancadora, ninguém quer andar com criminoso, ninguém quer. Essa que é a verdade. Né? Então, vamos tirar essas pessoas do convívio, vamos congelar e vamos chegar nessa restauração. Só isso que eu queria comentar. Vamos tentar enfrentar o chat agora, né, Cleusa? Muito boa, sim, a sua sugestão. Eu também pensei exatamente como o senhor, seria importante trazer. Inclusive, tem aqui agora uma pergunta que a denúncia foi feita pelo síndico, mas a pessoa nega, e então isso ficou complicado. Acho que a doutora já até respondeu, né, quais são as providências que tem que ser feito. E eu entendi que tem uma outra aqui, doutor, ou a Vanessa quem vai responder, que o condomínio cedeu a imagem por pedido de delegacia e está querendo saber se esse procedimento é correto em ceder essa imagem e qual os cuidados que ele deveria ter cedendo essa imagem por pedido de delegado. Olha, quem quer responder, doutor? Jacques. Eu acho que ninguém pode, eu vou dar a minha opinião, ninguém pode se negar a colaborar com a verificação de fato algum, seja com o juiz, seja com o delegado. Se eu fosse o síndico, à primeira vista, o que eu faria seria o seguinte: primeiro, documentar o pedido oficial disso. Segundo, perguntar para o administrador se esse pedido é oficial mesmo ou não. Pode ser uma fake, né? Não sei, estamos numa época de fake. E, finalmente, ceder. Tá? Se tiver uma dúvida, pedir que ajuize uma ação, eu sigo o que o juiz mandar. Às vezes você tem que essa dúvida, nós estamos falando aqui desse tipo de procedimento, só para lembrar, em algumas situações de erro médico, é pedido também o prontuário. E existe uma série de restrições que vão da LGPD a normas éticas do CRM. Como é que as pessoas resolvem? Quando o juiz pede, eu entrego. Enquanto o juiz não pedir, eu não entrego. No medo, espero o juiz. Na dúvida, melhor dizendo. Mas, se não, tem sim que avisar. Eu acho que a imagem não é muito mais do que o simples aviso. Por que eu posso avisar que fulano está praticando crime, mas não posso mostrar, ilustrar o meu aviso com a imagem? É um risco que vai ter que correr. Não tem. Aliás, esse risco vai ter que correr é o que a gente vê todo dia, né? As nossas leis não são seguras, o nosso judiciário não é uno nas decisões. Todos nós vivemos correndo risco todo dia de estar praticando algo de boa fé, mas talvez errado. O Flávio complementa mesmo, complementa não, ele também concorda aqui que envolver cada vez mais de opinião dentro do condomínio, síndico, zelador, gerente, em especial os condôminos, administradores em redes sociais, leva informações preciosas, né?
e Sim. levam esses grupos a essa comunicação. E ele aproveita também, como ele é dono de uma administradora, veja vocês, o Dr. Jacques, que possa responder, que também os seus funcionários sofrem essas pressões psicológicas dos seus condôminos, né? Dos seus clientes, trazendo essas dificuldades de tratativa, porque os funcionários da administradora são colaboradores, e no caso de constrangimento e xingamento, falando inverdades e denegrir a imagem do profissional ou da própria empresa, qual a orientação de vocês para esse sentido, então? Sério, não é? Olha, eu vou falar um pouquinho pela linguagem da paz, eu vou aproveitar até o gancho que o Dr. Jacques frisou. Dr. Jacques, falar sobre mediação e paz comigo é um risco, porque eu também fico dias falando, né? A mediação, ela é um risco, ela é um instituto muito novo. É um risco bom, fala a verdade. Uma luta Norberto boa. Bobbio, né, que é um escritor Isso. contemporâneo da educação e um jurista também, ele traz aí a questionamento sobre paz positiva, paz negativa, e ele diz, nós vivemos numa era de combater a violência com uma paz positiva, ou seja, eu preciso enfrentar para vencer, igual as guerras que nós vimos, né? Então, a unidade não sai disso. E Norberto Bobbio diz, para a gente sair desse ciclo cultural de que a gente só vence a violência se combater ela, se a gente agir primeiro, nós nunca vamos construir a paz, né? Então, ele propõe a paz negativa, e a paz negativa já está sendo utilizada em alguns países de primeiro mundo, que é a inserção da mediação, da mediação de conflitos nas escolas. Inclusive, essa é minha tese de doutorado. Quem sabe eu consiga trazer aí para as inovações legislativas. Manda que eu sou leitor Estou trabalhando no projeto. Quem sabe eu consiga alterar as legislações aí para que da educação, para que a gente possa inserir essa educação, essa mediação. E aí, Flávio, a gente comece a ter uma nova geração educada para ações positivas, que é a paz positiva de Norberto Bobbio, né? A gente construir num sentido de construir a paz, de atitudes positivas, de atitudes elucidativas, né? E isso que nós estamos fazendo hoje pode não parecer, doutor Jacques, muita coisa, porque a lei dos homens foi criada para combater a violência, para combater, e não para construir a paz. Isso é uma mudança cultural que a gente precisa trazer do berço. Mas a gente já pode começar desde já dos condomínios, nos condôminos, né? As instituições de classe, colocando centros de mediação, ensinando as escolas, ensinando aí ter pessoas treinadas. A partir de 1995, o mediador é uma profissão agora. Então, em Sorocaba, nós temos cursos de mediadores, nós temos pessoas habilitadas a fazer mediação. Síndico, nunca deixe de pedir uma instrução jurídica para a sua assessoria jurídica, e se você escolher por um escritório combativo, ele com certeza vai optar sempre pelas medidas cautelares, né, e que são necessárias. Mas muitas vezes a gente pode buscar aí advogados, escritórios que já sejam preventivos, que já façam essa composição amigável, e dentro das administradoras, Flávio, a administradora recomendar que os gestores, ou quando ela entrar naquele condomínio, que aquele condomínio tenha um contato de um mediador particular ou de uma câmara de mediação, e que ele leve para a assembleia que os casos, né, e a administradora coloque no seu contrato, que ela coloque lá uma assessoria, que ela exige uma contratação do condomínio, ou pontual, para casos pontuais de um mediador particular, ou aqueles condomínios que a gente tem aqui, por aqui, de 1.800 unidades, 1.600, que precisa ter uma casinha, né, um escritório da administradora ali, um gestor, um gerente, que esse gerente faça um curso de mediação, para que esse gerente, dentro né, que ele tenha ferramentas de comunicação, ferramentas de negociação, de imparcialidade, para atuar e evitar xingamento contra os funcionários da administradora, para evitar, inclusive, uma ação judicial num grupo de WhatsApp, né, para calúnia, denunciação caluniosa, como o doutor Jacques falou, para identificar se realmente está tendo um conflito naquela unidade,
para atuar dentro com os funcionários do condomínio, quer dizer, nós, enquanto não trabalhamos como cultura por uma paz, construção de uma paz positiva, a gente precisa utilizar não só a justiça falida, né, que a gente sabe que um milhão de processos, 1 bilhão de processos, 70 milhões estão parados, 100 milhões de processos, 100 milhões de processos, 70 milhões estão parados. Né? Então, atuar com a advocacia só também combativa não vai resultar. Medidas cautelares não vai resultar. O que vai resultar são as medidas preventivas, é a gente trazer para a nossa cultura condominial, e aí isso vai se expandir para as escolas, para as empresas, uma linguagem preventiva. Vamos pegar esse conflito e convertê-lo numa convivência harmônica, porque conflito, como eu disse lá no começo, sempre vai existir, Flávia, dentro da sua administradora. Sempre vai existir o conflito, administradora, condômino, síndico, condômino, marido, mulher, os conflitos são inerentes à existência humana. O que a gente pode fazer é parar de trabalhar na paz negativa, no combate, na bomba, na notificação, na ação judicial e colocar um componente de construção, um componente de proatividade. Eu preciso das imagens, doutor Jacques? Será? Será que eu preciso deixa eu consultar a minha advocacia, deixa eu consultar o Secov, deixa eu consultar a minha administradora, porque tem pessoas habilitadas para me responder e que vão saber as consequências disso, para eu não gerar um novo conflito, que é uma ação judicial de denunciação caluniosa. Então, quer dizer, não adianta frear os conflitos, a gente consegue construir uma cultura da paz. Não adianta a gente querer governantes que falem da paz e não construam efetivamente instrumentos para isso na nossa sociedade. Não adianta a gente exigir de governadores, da administradora, de órgãos de classe, ações pacíficas se dentro do nosso condomínio, nós gestores, nós moradores, nós vítimas, nós não moradores, funcionários, nós não buscarmos a paz. Então, o funcionário da administradora, Flávio, precisa buscar um mediador, porque o funcionário cumpre um contrato. O funcionário da administradora não é mediador. O funcionário, o órgão de classe, não é um mediador, ele pode trazer instrumentos de mediação para a sociedade, né? O síndico pode ir atrás de mediadores, a empresa de segurança pode também ir atrás de mediadores, e se não encontrar, busque no Sejusc, né? Que é da justiça, um órgão para isso. Então, assim, doutor Jacques, se deixar eu falar sobre isso, eu não saio daqui. Então, o que eu acho importante, só completando, Vanessa, me permite, dentro do âmbito da relação de trabalho, se um condômino perturba, aborrece, ofende uma mulher que está trabalhando na administração, e se esse administrador não tomar alguma atitude, de certa forma, ele está apoiando aquela ofensa. Omisso. Ele vai responder pela omissão, né? Não é? Então, eu acho que também faz parte, de um lado, treinar os seus funcionários. Do mesmo jeito que está todo mundo treinando os funcionários com a lei de proteção aos dados, não é isso? Está todo mundo fazendo treinamentos, olha, não manda mais e-mail assim, não faz WhatsApp, não comunica tal coisa, rasga tal papel. Então, as pessoas estão treinando, está todo mundo nesse treinamento. Um outro treinamento é esse, que é obrigatório. Então, seja para o administrador-chefe não apoiar essa atitude, seja para o empregado ou empregada trabalhar adequadamente. Agora, é óbvio, precisa de uma certa assertividade do administrador, inclusive para brigar com o mau cliente. A gente não quer, né? Mas se eu tenho um cliente que assedia o tempo todo a minha equipe, que perturba a minha equipe, lamentavelmente não está dando certo a nossa relação comercial. Lamento. Uma violência, não deixa de ser uma violência psicológica, porque é uma mulher. Exato. Né? É uma mulher que está ali, que ela é gerente do condomínio, ela está cuidando dos conflitos, dos assuntos, e se a administradora não fizer nada também, ela está sendo omissa, quer dizer, trabalhe na mediação, mas saiba identificar que aonde estiver tendo agressão, use a lei. É por aí, exato, aí vai. Segunda coisa, eu acho que dentro de condomínio, nós temos um baita problema prático.
Esse problema se chama elevador. Eu ganhar uma ação contra quem quer que seja, punir quem quer que seja no judiciário, não vai evitar que eu cruze no elevador com esse cidadão. Se por azar ele morar no 15º e eu no 16º, nós vamos passar minutos juntos, olhando um para o outro, com um baita problema. Vai ter um elefante no elevador. É um problema. Qual é o jeito de eu não ter esse tipo de problema? É aí que vem a beleza da mediação. Então, vamos lá. Jacques, Eu preciso disso porque eu vou conviver com esse meu vizinho o resto da minha vida. Então, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Essa ideia, eu acho que faz parte da gente difundir e preconizar. Óbvio, toda essa questão dos crimes contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos, contra idoso tem chegado mais notícia do que nunca, ultimamente. É uma loucura o que está acontecendo. Mas o que faz o síndico quando tem um idoso morando sozinho, a família descuida e o idoso está lá no apartamento? Que é da minha conta como síndico? O que eu faço? Então, eu acho que são temas que a gente tem que construir e eu queria assinar embaixo da ideia de levar classes, mediadores, etc. Acho que faz parte. Você sabe, Vanessa, há muito tempo que eu prego que todas as assembleias de condomínio deviam ter um psicólogo perto, porque talvez resolvesse muita coisa. Eu acho que até psiquiatra hoje em dia. Vanessa, nós temos que fazer desses assuntos de mediação, doutor Jacques, nós já vamos fazer uma nova palestra no Secov, porque eu também vejo interessante. E essa situação de psicólogo, gente, todo mundo vai ter que ter um pouquinho de noção, porque está difícil. Todos os momentos a gente tem que mediar algumas coisas. Pois mesmo, também né? Podemos fazer farta de distribuição de Rivotril antes da Assembleia, não sei. Mas eu me preocupo aqui com o tempo também, e tem aqui, Vanessa, uma pergunta que a Paloma falou, que o síndico tomou umas providências, fez a denúncia, aí a denunciante não quer prosseguir e continua com a briga lá dentro, causando problema. O que você orienta? Olha, eu oriento que ele registre. Tudo. No Sejust, assim, lá que você falou? Isso, né? Exatamente. É assim, você tenta a mediação particular, né? Você tenta, tudo bem, vamos conversar, tenta a mediação, chama um mediador particular, marca, convida com convite, não deu. O que eu tenho feito e recomendado para os meus clientes, Cleusa? Você precisa, é assim, antes que o conflito para o síndico aconteça, põe sempre em mente usar provas favoráveis de boa-fé. Então, tudo que o gestor fizer, que denote, a administradora fizer, registre a sua boa-fé naquela situação. Tem que registrar a sua ação. O resultado independe de você, mas você vai até onde dá. Então, internamente, você deu a notificação por barulho excessivo. Você denunciou, registrou, faz uma pastinha. Faz uma pastinha. Aí, o último documento na pastinha vai ser a sua ida lá no Sejusc. Você vai lá no Sejusc, na vara criminal, e vai falar: eu gostaria de convidar para uma mediação criminal, porque é Lei Maria da Penha, você já sabe que é, ou há uma suspeita, você usa, há uma suspeita de violência, e eu gostaria, como condomínio, como representante do condomínio, que eles fossem convidados pelo Tribunal de Justiça a sentarem e mediarem, porque isso está influenciando o convívio coletivo. Você não vai agir como você está incomodado. O convívio coletivo. Mas, para isso, você tem que usar das reclamações escritas. Porque acontece uma coisa muito, doutor Jacques, no elevador, que é encontrar o síndico e reclamar de boca. É ir na administradora ligar ou mandar o WhatsApp e achar que aquilo tem que mudar com aquilo, eles têm que fazer alguma coisa. Não.
Falar poucas e boas. E fala poucas e boas para o administrador. Isso, infrações por escrito. Ah, mas não adianta, mas nós vamos dentro do nosso limite. Aí, com esse monte de e-mail, com esse monte de infração, de que não está adiantando a notificação que eu mandei, nem a denúncia que eu já fiz, nós vamos ao Sejusc demonstrar, eu, síndico, gestor ou administradora, vou ao Sejusc demonstrar ao conciliador judicial, que é isso, por exemplo, o papel que eu atuo e eu recomendo aos síndicos que vão ao Sejusc, vocês tragam para mim suporte de que extrajudicialmente não está adiantando. E aí vai ficar na ata de conciliação, se o agressor não for, a vítima não for, o síndico está lá. E ele pede para constar, a administradora está lá, e ela pede para constar o conciliador a ausência dos dois, mas a sua presença como representante da coletividade, de que ele está fazendo tudo conforme a lei, para que não ocorra uma violência no ambiente condominial. E que, se ocorrer, não depende mais dele. Ou seja, o máximo que ele vai poder chamar é socorro. Perfeito. Olha como você agir antes da violência, Cleusa. Uhum. Como administrador agir antes da violência, como gestor agir antes da violência, até onde lhe cabe. Ele mostra lá, fiz denúncia, eu quero que conste na ata desta conciliação que não foi frutífera, porque eles não foram, mas que eu tomei as profissões, leva a sua ata, ou leva o seu contrato como administradora. Nós fizemos a nossa parte. Administradora, aí o Flávio, que se manifestou, não está adiantando com o seu síndico para que ele tome as providências, faça você. Vá a administradora no Sejusc, que peça que vá ao síndico, que vá os suspeitos da violência de autor e vítima, e dizendo a administradora tomou ciência de um risco de violência doméstica, orientou, veio até aqui e não tem mais o que ser feito, a não ser ser acionados, se presenciar, chamar socorro e a autoridade policial. Você vai estar evitando a violência? Não. É como eu falei no começo, síndico não é gestor, não é juiz de paz, não é delegado, não cabe. O que você pode fazer está limitado pela lei, que é o Código Civil, é o seu mandato. Então, até o seu mandato, você fez tudo. Você está demonstrando, deixando claro que dentro do seu mandato, dentro do seu contrato de prestação de serviços, se for administradora, você fez, síndico profissional, você fez tudo. Você não foi omisso, não agiu com excesso, você cumpriu a lei até onde lhe cabe. E aí, se houver a violência doméstica e você for processado por omissão, porque os condôminos acham que você não mandou multa, que você não entrou com antissocialidade, você fala, eu fui até onde eu podia. Ou seja, omisso eu não fui. Então, é saber a delimitação da sua responsabilidade e agir dentro dela, porque a gente não vai mudar ser humano. O máximo que a gente pode fazer é tentar transformar aquele conflito numa convivência amistosa e usar tudo que a sociedade trouxe. Se o Código de Processo Civil trouxe a mediação e trouxe o Sejusc, os tribunais de arbitragem, use. Aprove em assembleia. Lá no campo, eu tenho recomendado isso, aprovar em assembleia, no campo do seu regimento interno dos conflitos, da multa, que a primeira tentativa será a mediação através da justiça. Coloca o Sejusc já lá dentro, os tribunais de arbitragem. Nós temos um tribunal aqui em Sorocaba de arbitragem, o TAS. Nós temos, a doutora Carimbete cuida disso, né? Ela está, inclusive, na comissão da OAB de Direito da Mediação de Conflitos. Aliás, foi um dos primeiros a atuar no mercado imobiliário. Exatamente. Há muitos anos. Eu sou árbitra lá. Né? Eu estou como árbitra lá junto com a doutora Carimbete. Nós não temos procura dos condomínios. Nós não temos procura das administradoras. Entre aspas, fizeram até jurisprudência nesse. Esse Tribunal de Sorocaba é muito inovador, muito ativo. Eu acho muito interessante. Então, assim, vamos usar o que tem de disponibilidade
né? Vamos pedir para a administradora também, de repente, colocar um mediador para o nosso condomínio, paga por hora. Eu estava num condomínio de 1.600 unidades, que a gente fazia plantão, conversa com o seu jurídico. Vocês fazem plantão de mediação no condomínio para evitar conflito lá dentro? Né? Fazer plantão lá nos sábados, dependendo do tamanho do condomínio, do tamanho, coloca um mediador de plantão um sábado por mês, com lista de presença, com um convite do condomínio, da administradora, para que aquele casal que faz muito excesso de barulho, para aquele cuidador, para eles estarem ali, que tem uma mediação à disposição deles. Demonstre, manda para todos o convite, que vai ter um mediador lá fazendo um plantão para conversar sobre o conflito. Mas, se quiser mais reservadamente, pode ser na sede da administradora, pode ser na sede do Secov, né? Ou seja, use o que a lei te traz e faça um dossiê de boa-fé. A administradora entrou na primeira assembleia, já apresenta os instrumentos de paz que você tem para oferecer no seu contrato de serviço. Olha a prova de boa-fé. Então, dá para se construir essa cultura de paz. Não precisa esperar ir para a polícia, nem pedir imagem. É claro, vai acontecer, e se acontecer, você chama a polícia. Mas aí o condomínio usou mediador, usou Sejus, que a administradora também usou. O que você fez? Particularizou o problema. A vítima não foi atrás. Muito né? bom, doutora. Muito esclarecedor. Você particularizou, Cleusa, saiu da esfera do condomínio. É importante, ainda mais esses condomínios grandes que têm muita diversidade, eu vejo que é um caminho. Doutor Jacques lembrou do TAS, eu também estive muitas vezes no TAS e funciona, é espetacular a gente trabalhar lá, porque resolve, é um ponto na frente de você resolver um problema judicial, né? E como nós estamos aí já quase no finalzinho do nosso tempo, tem mais umas 2, 3 perguntas, embora eu já vejo que a doutora Vanessa deixou muito bem esclarecido algumas perguntas aqui, e eu vou selecionar 2 aqui e mandar para a doutora, para depois a doutora responder. Pode ser, doutora? Pode, estou à disposição. Sem problema? Sem problema. Doutor Jacques, gostaria de finalizar? Ter a palavra para finalizar, para eu depois encerrar, Vanessa? Com muita brevidade, para mim, eu fico muito orgulhoso de participar de eventos como esse, muito satisfeito de estar ao lado da Vanessa Toledo, muito satisfeito e sempre com saudades da Cleusa, eu acho uma pessoa que eu admiro. E em Sorocaba também, eu achei bacana, de repente a gente está falando, caímos na mediação, fomos parar num tribunal que é dos mais atuantes, ou dos primeiros a atuar. Acho bacana a gente aproveitar esses eventos para preconizar a paz, né? A pacificação, não só no condomínio, das pessoas. Tipo, não me aborreça que eu quero ir para o cinema, eu quero ir brincar, quero ir para o parque, não preciso ficar discutindo no hall do prédio, nada disso. As pessoas, às vezes, fazem crescer, botam um fermento nas brigas que é absolutamente desnecessário. De vez em quando a gente erra, a gente pisa no calo dos outros, um mediador é bom, acho que pensar em mediação, pensar em comunicação efetiva, evoluir da placa obrigatória no que diz respeito à violência para outras comunicações muito mais modernas, mais amplas e mais efetivas, eu acho que é um bom caminho, é um dever nosso como cidadãos e acho que é o caminho que nós vamos fazer. Eu acredito piamente que daqui a uns anos nós não vamos mais precisar falar desse assunto, vamos enfrentar outro problema. Cleusa, muito obrigado pelo convite. Pessoal de Sorocaba, muito obrigado pela presença. Vanessa, uma satisfação te ver. Nós é que agradecemos a sua presença aqui nesse evento. Doutora Vanessa também. Aqui eu tenho muitos parabéns para vocês dois dentro do chat. E com certeza nós nos veremos sim, doutor Jacques, brevemente aqui em Sorocaba, com certeza. Sem dúvida.
E encerrando, doutora, gostaria de ter uma palavrinha? Doutora saiu? Tá aqui. Doutora, quer abrir Sim, o seu... pode finalizar, eu voltei. Posso? Caiu energia aqui rápido. Tá. Então, para encerrar, eu quero agradecer imensamente todos os nossos participantes, nossos palestrantes, que sempre para nós é ilustrativo e o conhecimento, ele é nosso, ele não transfere, então parabéns a quem esteve presente, colheu todas essas informações importantes. Vamos multiplicar, que esse é um compromisso nosso, e com todas as experiências que temos no ramo, a cada dia acontecem novidades e estamos aprendendo. Então, também fiquei muito feliz por todo esse conteúdo e quero agradecer mais uma vez a doutora Vanessa e doutor Jacques. E agradecendo a participação de todos, eu quero dizer que também agradeço o apoio institucional da ELO, que é a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, e lembramos vocês que essa gravação ficará disponível no Secov no dia 15 de agosto. Então, vocês terão a oportunidade de rever, como eu também vou rever essa gravação, que é muito importante, informações preciosíssimas. Eu agradeço imensamente e espero que vocês hoje tenham um dia feliz e uma semana ótima. E até uma próxima. Será. Muito eu obrigada. agradeço, Prazer. Cleusa. Eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho em Sorocaba. É uma admiração, é uma mestre para mim. Considero a Cleusa uma mestre, sim, Cleusa. Te acompanho e te sigo há muito tempo. Não tinha ainda redes sociais, mas eu acompanho, sigo, e sou realmente muito fã do trabalho que ela faz aqui, muito sério. Dá um apoio fantástico para os síndicos, para a classe aqui. Eu tenho colegas também que estão assistindo, que são engajados também por um bom trabalho. Tenho alunos que estão assistindo, síndicos, tenho amigas vítimas, tenho pessoas que eu admiro demais. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. O convite, Cleusa, muito especial. Gratidão, porque eu tenho como missão mesmo trabalhar, deixar um legado, e que é a paz, que é a linguagem da paz, é educar os seres para a paz, é uma missão de vida. Então, falar sobre violência impacta profundamente no meu trabalho. E eu acredito que nós, profissionais do ramo, podemos sim fazer a diferença. Eu acho que Sorocaba tem recebido pessoas, muitas pessoas de fora, que vários condomínios, né, estão aí surgindo. Nós temos um papel muito importante para construir sociedades condominiais melhores. Então, é um privilégio, agradeço. Doutor Jacques, muito obrigada pela aula também, que eu tive, os comentários fantásticos, e saber que tem percussores, né, pela mediação, pessoas que defendam aí condomínios melhores, sociedades melhores, isso só me impulsiona mais ir para frente. Então, agradecer, me colocar inteiramente à disposição, tá bom? E gratidão, espero que tenha pelo menos tocado, que seja útil o conhecimento, que a gente ponha ele em prática, né? Porque não adianta a gente escutar e não colocar em prática. Bom, muito obrigada. Gratidão e boa tarde para todos. Até mais ver. Doutor Jacques, Vanessa. muito obrigada. Prazer, obrigado por ter convidado. Eu estava vendo aqui que você também fez tributário, é isso? Eu trabalho, a minha rota, ela é empresarial, né? Eu trabalhei sempre com planejamento societário, planejamento empresarial, e aí eu caí no condomínio justamente por perceber que o condomínio, que temos más gestões condominiais. E aí eu entrei para o setor, mas numa questão também de ajudar as inadimplências, ajudar a fazer planejamento financeiro, né? E acabei me apaixonando, né? É Que é o legal, né? bichinho da É condominial, da legal, área é condominial legal. me pegou.
Eu achei bacana, porque eu também, basicamente, trabalho com empresa, né? Então, legal. Você estando em São Paulo, me dá um toque. Você mora em Tá São Paulo bom, ou Sorocaba? eu Você moro em tem Sorocaba, mas eu tenho, a maioria dos meus clientes estão em São Paulo, porque eu sempre vindo para atuei. cá, em algum momento, vamos almoçar. Pronto, tá Ótimo, convidado. Tá vai ser um bom? prazer imenso. Tá Legal, bom. legal. E vindo Tá para bom. Sorocaba, me convida para comer a coxinha junto. Nós vamos Eu lá na vou, Real eu junto. vou. Tá bom? Tchau. Bom dia para você. Para você também, um abraço. Tchau. Bom dia, Cleusa. Obrigado. Caiu aqui também, obrigado, viu? Obrigada, Beijo, obrigado. Alexandre. Muito Obrigada, obrigado, Cleusa. Lucimara. Obrigada, Joelma. Tchau. Obrigada a todos, Joelma, Tchau. Alexandre. Mais uma vez, Cleusa, obrigada, viu? Imagine. Um Obrigada a vocês beijo. aí, gente. Muito obrigada. Até. Tchau.